Capítulo 16 – Médiuns especiais. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chama os médiuns especiais, e que têm aptidões particulares ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há neles incontestavelmente uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas, enquanto que entre os que dão manifestações inteligentes há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegados a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob as suas mãos vários violinos que para o vulgo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Nuances que compreende mais pela intuição, pois não as pode definir. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns. Com qualidades iguais na potência medianímica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, vêem-se pessoas escreverem como médiuns admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médiuns, jamais puderam escrever senão prosa, não obstante o seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho e a música e etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes para os espíritos moralistas. Em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias, e quando saem não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por um tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médiuns, unicamente porque melhor lhe convém. Se estaria, pois, em erro, se apenas porque se tem à mão um bom médium, e fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por eles boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde elas emanam, quer dizer, das qualidades do espírito que a transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, porque são os 2 elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório.
Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante e que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga, e isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é necessário um bom instrumento. Para que se queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que se lhe propõe mereceu uma resposta séria, se a pessoa que lhe a endereça é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre as pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade, porque, pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto e são geralmente pouquíssimo escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade a fim de apresentar-lhes de alguma sorte o quadro sinótico, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médiuns pela analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Alguns se encontram frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos, que de resto revisaram esse quadro com um cuidado todo particular e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Indicamos com aspas suas observações textuais quando acreditamos conveniente ressaltá-las. São na maioria de Erasto e de Sócrates. Podem-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta, o mais frequentemente, um efeito inteligente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servir de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. São as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons, os maus, pela natureza da impressão. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa por causa da fadiga que disso resulta. Médiuns naturais ou inconscientes são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente sem nenhuma participação da sua vontade e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Já os médiuns facultativos ou voluntários são aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade.
Qualquer que seja essa vontade, nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tiptólogos são aqueles que, por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum, com vontade ou sem ela. Médiuns motores são aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes e são muito comuns. Médiuns de translações e de suspensões são os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmo, mais ou menos raros segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso. Médiuns de efeitos musicais provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato. Estes são muito raros. Médiuns de aparições são os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. Médiuns de transportes são aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns motores e de translações são excepcionais. Médiuns noturnos são os que não obtêm certos efeitos físicos senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médiuns como formando uma variedade. Pode-se certamente fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam alcançar pelo exercício e atuar também no claro como na obscuridade. Esta variedade de médium é pouco numerosa e é preciso dizê-lo graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, de ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães com muita frequência têm abusado da credulidade em se fazendo passar por médiuns a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhe provarão que não é bom se imiscuir em suas obras. Sim, eu repito, certos charlatães serão castigados de um modo bastante rude para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isto só terá um momento. Médiuns pneumatógrafos são os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Nota: os espíritos insistiram contra a nossa opinião em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram, de que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não.
Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Os médiuns excitadores são as pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aí é antes um efeito magnético do que um fato de mediunidade propriamente dito, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. Médiuns especiais para os efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Médiuns audientes. Médiuns audientes são os que ouvem os espíritos e são bastante comuns. Nota: há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Médiuns falantes são aqueles que falam sob a influência dos espíritos e são bastante comuns. Médiuns videntes são os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. É uma aptidão à qual se opõe o estado atual dos órgãos, por isso é útil não crer sempre sob palavra naqueles que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos são as pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Médiuns proféticos são uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-las a conhecer aos homens para sua instrução. Se há verdadeiros profetas, mas ainda os há os falsos e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são velhacos que por ambição se fazem passar como tais. Médiuns sonâmbulos são aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Médiuns estáticos são os que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Médiuns pintores e desenhistas são aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores.
Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usado num número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Médiuns músicos são os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Variedade de médiuns escreventes. Primeiro, segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos são aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência daquilo que escrevem, e são muito raros. Os médiuns semimecânicos são aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas que têm a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. Estes são mais comuns. Médiuns intuitivos são aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados no particular de que estes últimos não têm necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Médiuns polígrafos são aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, já o segundo, de identidade de escrita, é muito raro. Médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas. Estes também são muito raros. Médiuns iletrados são os que escrevem como médiuns, sem saberem nem ler nem escrever em estado normal. Mais raros do que os precedentes, há uma maior dificuldade material a vencer. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Médiuns nocivos são aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Médiuns improdutivos são os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Médiuns feitos ou formados. Estes são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que, nos médiuns nocivos, as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos são aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos. As comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados.
A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire frequentemente e em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sobre as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam, lisonjeando-lhes o seu orgulho. Médiuns flexíveis são aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos são aqueles pelos quais um espírito se manifesta, de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode-se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, e muito vizinho da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais próprios a este gênero de comunicações e as perguntas de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Sob este aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos. Recebem de preferência comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que por aparelhagem se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligências para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem esse nome e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Terceiro, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores. Obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns poéticos. Sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental, nada neles denota rudeza. São mais do que os outros próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil pedir-lhes algo preciso. São muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm em geral um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas.
Estes são bastante raros. Médiuns literários. Não tem nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência. Médiuns incorretos. Podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo prende-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é para o espírito um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Médiuns historiadores. São aqueles que têm uma aptidão especial para desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê em pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Essa é uma variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos. Não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes e, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não o têm por eles mesmos nenhuma influência. Esses médiuns são bastante comuns. Médiuns religiosos. Estes recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratem de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia. São muito comuns para a moral. Nota de Erasto. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para eles instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tem estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que os há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que nas comunicações que recebem não tiveram jamais uma palavra malsã.
Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Quarto, segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médiuns velozes. Escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade algumas vezes é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium. É muito cansativa porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos. São de um estado de excitação quase febril. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Quinto, segundo as qualidades morais do médium. Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos mais adiante nos capítulos especiais da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiuns podem exercer sobre a firmeza das comunicações e quais são os que, com razão, se podem considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados. São aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Médiuns fascinados são aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados são os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos são os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou por coisas fúteis. Médiuns indiferentes são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores, creem em sua infabilidade e consideram como inferior e errado tudo que não procede deles. Médiuns orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que recebem, creem não ter mais nada para aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Esta é uma variedade de médiuns orgulhosos, melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Se irritam com a menor contrariedade e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para pedir pareceres.
Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Nota de Erasto: deixai-os irem se pavonearem em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes, ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Médiuns mercenários são os que exploram sua faculdade. Médiuns ambiciosos são os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Médiuns de má fé são os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se darem importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatanice. Médiuns egoístas são aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Médiuns invejosos são os que veem com despeito os outros médiuns melhor apreciados e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Bons médiuns. Médiuns sérios são os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem profaná-la, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Médiuns modestos são os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam. Se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam. Médiuns devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isso seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médiuns seguros são os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Nota de Erasto: é incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns, mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia mais, e o médium que tomasse estas reflexões por mal provaria uma coisa, que não é bom médium, quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para o seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-os, porque posso dizê-lo, são réprobos de Deus. Nota de Sócrates: este quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros que procurarão de boa fé, lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos,
mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações e igualmente da escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Todas essas variedades de médiums apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que se deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se a possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si. Mas perseguir as outras, primeiro, é perda de tempo. E em segundo lugar, talvez perder, enfraquecer por certo aquelas de que se está dotado. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai de passagem que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que não se contentam com os dons que recebem e aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. O estudo da especialidade de um médium é necessário não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor às respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. Um músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns e devemos imitar os espíritos. De outra parte, há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais poder-se-ia juntar outros não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto no capítulo que trata da influência moral do médium.
Capítulo 17 – Formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. Nos ocuparemos aqui especialmente dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido, e de outra parte porque é ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É também aquele que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há até o presente nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui esta faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditam ver indícios nada têm de certos. Ela se encontra nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau do desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, somente experimentando. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Este último modo, sendo mais fácil e, pode-se dizer, o único empregado hoje, é o que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste unicamente em tomar um lápis e um papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação. Mas para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis. Como disposição material, recomendamos evitar tudo que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não o bastante para sofrer resistência. Todas essas precauções tornam-se inúteis uma vez que se conseguiu escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo poderia deter. Estas não são senão as preliminares do aprendiz. É indiferente servir-se da caneta ou do lápis. Certos médiuns preferem a caneta, mas esta não pode convir senão àqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se comunicam espíritos violentos que batem com a ponta e a quebram, destroçando o papel. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium um relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença. Como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso, convém no início não se obstinar em chamar um espírito determinado com exclusão de todos os outros, porque ocorre frequentemente que não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade. E para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir sobretudo ao seu anjo guardião. Não há aqui fórmula sacramental
quem pretende oferecer uma pode ousadamente ser taxado de charlatanice, porque para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes: peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se, assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou o próprio anjo guardião. Mas em todos os casos, geralmente se faz conhecer escrevendo seu nome, mas então se apresenta a questão da identidade. Uma das que requer maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Nós a trataremos mais adiante em um capítulo especial. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos, por exemplo. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao espírito de tal que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de tal comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula respondendo ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não, como por exemplo: estás aí? Quer responder-me? Podes me fazer escrever? E etc. Mais tarde, esta precaução se torna inútil. Não se trata no começo senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Ver mais adiante o capítulo especial sobre as evocações. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento, unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que se pode causar distrações. Não resta mais então do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos, 15 minutos, meia hora ou cada vez mais. E isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais se for preciso. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado, mas deve-se notar que quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Faz-se ao espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber, em um sentido que não é aquele que se pensa. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode simplesmente responder, sim. Agora esta outra mais precisa,
Sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os que tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros estouvados. Por isso, dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos que respondem, em geral, voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se há possibilidade de sucesso. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente flexível já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão do que quer escrever. É raro que esta não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância? A mão que prende o lápis torna-se de alguma sorte um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Mas isso não impede este exercício de ser muito útil quando se puder empregá-lo naquilo que, frequentemente e regularmente repetido, ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente mesmo o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua e o vimos escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve desempenhar aqui um grande papel e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado, de outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso. Sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de as colocar. Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever, fazendo cada uma evocação de seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente entre elas não há as que dão prontamente sinais de mediunidade, ou mesmo escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que se passa nestas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, há os que encontram nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles o aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiuns, ou que não os tenham em número suficiente. Tem-se procurado procedimentos para a formação de médiuns, como se procuraram diagnósticos. Mas até o presente não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade
é uma resistência toda material, certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. Não descrevemos esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as compleições delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. A fé do médium novato não é uma condição religiosa. Sem contradita, ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem, enquanto que crentes sinceros não podem fazê-lo, o que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. O primeiro indício de uma disposição para se escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham mais e mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência nem propulsão. Certos médiuns escrevem correntemente e com facilidade desde o início, algumas vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. De outras vezes fazem durante bastante tempo barras e verdadeiros exercícios caligráficos. Os bons espíritos dizem que é para lhes soltar a mão. Se estes exercícios se prolongam demais ou degenerarem em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Nesse caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência destes. Se não obstante isso, não há mudança, é preciso deter-se desde que se percebe que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações um espírito adicionou: há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais, quando ao cabo de alguns meses não obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, ou letras sem continuidade, é inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercício que se confiam a espíritos secundários. Por isso não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como os mestres de escritas para desbastarem o médium iniciante. Porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médium não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem a se ligar a ele. Quase todos os médiuns passaram por esse crisol para se desenvolver. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. O escolho da maioria dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem se considerar felizes quando não o sejam senão espíritos levianos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé,
porque uma vez ancorados não é sempre fácil desembaraçar-se deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e reclamar a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos e até mesmo maus. O segundo ponto é o de se dedicar com um cuidado escrupuloso a reconhecer por todos os indícios fornecidos pela experiência a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente se defender. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável, se querem evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Encontrarão sobre este assunto instruções muito desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitaremos-nos a dizer aqui que, além da linguagem, podem-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas, ou afetando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de insólito. Vimos médiuns de tal modo enganados que mediam a superioridade dos espíritos pela dimensão dos caracteres, dando uma grande importância às letras moldadas como os caracteres de imprensa. Puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente? E não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais. Porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito que pode fazer pagar caros seus serviços. Algumas pessoas impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica muito lenta na sua aptidão, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão ou na pretendida força de seu subjugado para o perseguir à vontade. A escrita é às vezes muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência é formada os traços largos, os espíritos são poucos econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível,
pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica, se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações, as mais essenciais, que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática certos detalhes que seria inútil referir aqui e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médiuns do que se pensa. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica, e a que todos os médiuns procuram obter com razão, mas o mecanismo puro é muito raro e frequentemente se mistura com a intuição. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se aquilo vem dele ou de um espírito estranho. Não tem nada com que se inquietar e deve continuar mesmo assim, que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estavam no seu pensamento e mesmo que lhe são contrárias. Prova evidente que não vem dele. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas, e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços, se sabe aproveitá-la e se não a repele. Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar se vem dele ou de uma outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolva posteriormente. Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz um trabalho de imaginação por si mesmo, pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido, se vêm boas ideias. Que agradeça ao seu bom gênio e lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em uma palavra o que se chama um médium feito.
Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Ele não venceu senão uma resistência material, e é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades. E tem, mais do que antes, necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser armadas. Se quiser muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não se abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que lhe é dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos e não a cada instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem joguetes dos mistificadores. É bom adotar, nesse caso, dias e horas determinados, porque isso proporciona disposições de mais recolhimento e os espíritos que quiserem vir acham-se prevenidos e, em consequência, estão mais dispostos. Se não obstante todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho por este ser surdo e cego, e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam, e o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos.
Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. A faculdade medianímica está sujeita a interminências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas frequentemente também isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? De qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. E qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou os nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta e ainda menos para servir à sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. O espírito que se retira não pode ser substituído, e nesse caso não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa um médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não se deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sobre uma influência estranha, pois de outro modo não teria interminência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha, algumas vezes, a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e nesse caso não permite aos espíritos que o substituam. Se observa, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. É a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso os espíritos não assinalam em geral nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram, e é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha assim, se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. E haveria um meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece.
De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está então na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. E por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Que um médium interrogue sua consciência e que se pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados, e terá aí a resposta. O médium que não pode escrever não pode recorrer a outro médium? Isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium, e que tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não dependem de vos fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médiuns não têm todas as comunicações que desejam. Nota: há com efeito a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que em outra oportunidade as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito que de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem a esse respeito se porem de acordo, porque os que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar então de insistir e de se impacientar, se não se quer ser joguete dos espíritos mentirosos, que responderão a quem o deseja a toda força, e os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem nossa insistência. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? É uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância. São médiuns imperfeitos que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar? Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava de preferência sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médiuns e que não podem triunfar,
podem disso concluir alguma coisa contra elas mesmas no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não gozam desse favor, podem gozar de outros. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem nem por si mesmo nem por outros médiuns os meios para receber esse ensinamento direto? Não tem os livros como o cristão tem o Evangelho. Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem de sua boca. Capítulo 18 – Inconvenientes e perigos da mediunidade. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa, os que são doentes o são por outras causas. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. O exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente e necessário mesmo se abster ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta a fadiga deve abster-se. Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Já vos disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. E a mediunidade poderia produzir a loucura? Não mais do que todas as outras coisas quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que a miúde esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória e se conhece o espiritismo, explica-se facilmente.
E qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há idade precisa e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se depois disso que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea, e que em todos os casos é preciso nisso usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas da devoção, e disso faria-se o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura do parágrafo 12º da introdução de O Livro dos Espíritos.